Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula é sobre a leitura de pernada a pernada e como a gente vai identificar se a gente segura o trade, se vale a pena colocar no 0 a 0 e como que a gente vai ler o volume dessas pernadas para ver se está aumentando ou se está diminuindo a cada movimento. Bom, então primeiramente, em um mercado de alta, os movimentos de impulsão eles são mais rápidos e são maiores também. E o que isso quer dizer? Esse movimento de alta, de impulsão, ele precisa ser mais rápido e maior que esse movimento de retração. Então, por exemplo, aqui ele percorre 1h15 para subir 600 pontos e aqui no movimento de retração ele percorre 413 pontos em 2h10. Então esse movimento aqui de retração, ele é mais lento e ele também é menor, porque aqui a gente tem uma amplitude de 600 pontos e aqui a gente tem uma amplitude de 400 pontos. Eu sei que isso é óbvio, é uma coisa que a gente sabe às vezes até sem perceber, só que a gente precisa se alertar a isso. E o que a gente quer ver nesse movimento de impulsão também? A gente quer ver mais volume e aqui no movimento de retração a gente quer ver menos volume, certo? Então isso é a característica de movimento de impulsão e de retração. Então vamos continuar analisando aqui. Então, olha esse exemplo. A gente tem 3 movimentos aqui: impulsão, retração e impulsão. Só que o mercado ele é fractal. Se a pernada de impulsão no fractal dela também tiver essas características, melhor ainda. Então, se a gente der um zoom aqui nesse movimento, olha o que a gente vai observar. Impulsão, porque ela é maior e mais rápida, 429 pontos, e a retração ela é menor e mais lenta. Então aqui é um movimento de 25 minutos e esse aqui é um movimento de 30 minutos. A amplitude é menor e mais lenta porque passa mais tempo retraindo. E novamente impulsão. Então aqui a gente já consegue identificar a intenção compradora no movimento, apesar do mercado, olha só o que aconteceu, um gap de 2.500 pontos até esse momento, o gap foi de 1.300, mas ele caiu 2.500 pontos, quase 2% de queda e mesmo assim o mercado indica essa intenção compradora. A gente consegue ver também esse volume aumentando aqui embaixo, na retração o volume diminui novamente. A retração é esse movimento, que é o volume até aqui, e depois ele aumenta mais de novo o volume, porém ele diminui porque ele está fazendo agora a retração do movimento macro. Então tem esse primeiro movimento que tem mais volume, e depois ele está abaixando o volume aqui, novamente, confirmando esse início de reversão do movimento. Então a gente consegue observar o volume maior nesse quadrado aqui de baixo, que é esse primeiro movimento, depois o volume ele diminui aqui no segundo movimento e novamente o volume aumenta nesse terceiro movimento, que nada mais é que uma impulsão, retração e impulsão novamente, que é o pivô de alta perfeito com essas configurações. E assim faz muito mais sentido a gente projetar esse pivô aqui para cima. Ele tende a segurar mais nos alvos e esse espelhamento aqui também para cima, o primeiro espelhamento, que ele também foi lá no alvo de 200%, isso acaba fazendo mais sentido para a gente segurar a operação. Outra coisa também é o seguinte, sabendo de tudo isso, se eu medir esse movimento aqui, esse quadrado, ele tem exatamente 1h15. Se eu copiar e colar ele aqui para o lado, também vai ter 1h15 também. Então, aqui no 1 minuto, até então eu estava no gráfico de 5 minutos. No 1 minuto, eu efetuei uma compra. Só que, de início, o preço ele foi 137 pontos para cima e voltou. Porém, se é para o mercado tá de alta, e se eu acredito que o mercado tá de alta, por que eu quero que o movimento de retração seja mais rápido? Se ele fez tudo isso aqui em 1h13 minutos, 1h15, por que eu quero que a retração seja de 20 minutos, 40 minutos? O movimento de impulsão numa tendência de alta e eu estou comprado aqui nesse momento. Eu não sei que a retração vai demorar um pouco mais e foi exatamente o que aconteceu. A retração demorou mais até que começou o início de uma nova pernada aqui nesse movimento. E olha só como essa pernada é bem mais rápida. Aqui o mercado ele demora 2 horas para andar 400 pontos e aqui ele anda 845 pontos em 1 hora, confirmando assim a tendência de alta. E olha só como é bonito a retração, o espelhamento Fibonacci. O primeiro espelhamento Fibonacci e o primeiro pivô sempre
tendem a segurar mais do que os outros. Olha esse espelhamento aqui. Como ele segura no alvo de 38%, ele tende a segurar nos outros alvos. Só que quanto mais alvos ele rompe, mais ele também tende a segurar, e por isso que ele segurou lá no alvo de 161,8%. Então vamos procurar mais exemplos aqui sobre movimento de impulsão e movimento de retração. Olha aqui, o mercado abre com gap de alta, ele anda 1.500 pontos em apenas 1h20, e se a gente for olhar aqui a 1h20, ele ainda tinha andado 700 pontos até romper o fundo, só que o movimento é medido daqui e não daqui. Então ele apenas chegou aqui nos 50%, ele cravou na verdade no 61,8%, que essa é mais uma dica para qual FIBO a gente pega. Se o movimento de volta for mais rápido do que o movimento que a gente está medindo, a gente anula a FIBO. E se o movimento for mais lento, que foi o que aconteceu aqui, a FIBO ganha mais força. Porque, por exemplo, aqui ele faz em 1 hora. Imagina se ele cai aqui em meia hora. Significa que a tendência está mais forte. Então ele perde a característica de retração. Para ser uma retração, de fato, precisa ser mais com menos pontos, né? A distância tem que ser menor que essa aqui. No caso aqui foi 1.500 pontos. A distância foi menor. Só que fiquem atentos a um detalhe. Claro que aqui vai ter mais volume, porque aqui a bolsa estava fechada, né? As ações brasileiras estavam fechadas, as ações americanas estavam fechadas. Então a gente tem que tomar cuidado com esse baixo volume na hora de interpretar esse movimento. Então, depois confirmou que realmente isso aqui era um movimento de retração, porque rompeu o topo, e esse aqui foi o novo movimento, no caso, um movimento de impulsão. Então presta atenção o que acontece. Aqui a gente tem movimento de impulsão. Na verdade, eu vou marcar primeiro todas as pernadas para vocês observarem. Olha só nesse dia. Aqui a gente tem um movimento mais rápido e mais longo. 1.160 pontos em 1h15. Depois a gente tem aqui uma amplitude de 726 pontos, ou seja, ele é menor e mais lento, porque ele demorou 2 horas para acontecer. Nova pernada aconteceu aqui, mais ou menos aqui, né? 2 horas para ele andar 1.200 pontos, e depois ele fica mais de 3 horas para andar apenas 548 pontos. Ou seja, isso aqui é confirmado como impulsão, porque ele é mais rápido, com uma amplitude maior. Isso aqui é considerado uma retração, porque ela é mais lenta e com uma amplitude menor também. Então a pessoa, ela olha um gráfico desse e vê, aqui subiu, aqui desceu, está lateralizado. Mas não, na verdade, aqui subiu em 1 dia e 2 horas, e aqui caiu, ó, até o momento que começou a subir, o início da pernada foi aqui. Então aqui caiu em 1 dia e 4 horas. Para ficar mais fácil a leitura, a gente tem 161 candles, e para cá a gente tem 135 aproximadamente. E olha só como o movimento é bem mais forte. E na hora de cair, ele aqui até cai um pouco rápido, mas mais devagar do que o movimento anterior. E ele fica de lado, depois ele lateraliza. Por isso que aqui ele não deu continuidade na queda e sim foi para alta. Porque o movimento principal era esse aqui. Por quê? Porque ele é mais rápido e com uma amplitude maior. Então, o meu trade de hoje foi esse aqui, que foi baseado simplesmente. Eu observei o mercado barato aqui nessa região. Por ele ter caído essa grande quantidade de pontos, ele ficou barato. Então, eu esperei o movimento principal com essas configurações de alta que eu expliquei para vocês, que isso dá força para a FIBO. Aqui ele sobe em 23 minutos e cai em 40, ou seja, o movimento predominante é esse aqui, tanto nessas duas pernadas, retração fraca aqui. Por isso que essa FIBO ganhou força. Então toda essa região vira uma região de compra, foi onde eu comprei. E vocês podem ver aqui nos meus stories, finalizei com 400 pontos na região de liquidez e na região de Fibonacci oposta, que essa região de FIBO foi essa aqui do dia, 1.200 pontos medidos. Quando bateu aqui nos 50%, aqui já era uma região de liquidez desses fundos, que foi onde eu saí aqui desse lado. E o mais importante foi o movimento no Times and Trades. Olha só, a XP comprou até as 11h15, como a gente pode ver aqui. Se eu for procurar onde que é 11h15 no mercado, foi justamente nesse pivô de alta. Ou seja, se a XP parou de comprar aqui, quer dizer que ela começou a vender a partir daqui. Então, nesse pivô, ela começou a dar liquidez para os principais players. E desde aqui o movimento só foi de alta. A XP veio para baixo aqui. E a UBS começou a comprar, mas aqui a meio-dia e 50. Antes ela estava de lado. Meio-dia e 50 é aqui, na região
de FIBA que eu mostrei para vocês, como vocês podem ver pelo tempo aqui embaixo. E a partir daqui, a partir desse preço, o mercado não trabalhou mais abaixo e só foi para cima. Apesar daqui não estar um movimento tão forte, ainda assim o mercado respondeu para alta. Então, quando a gente sabe analisar o volume e sabe analisar o Times and Trades, a gente consegue segurar os nossos trades sem ansiedade. E se o mercado foi contra, pelo menos você fez tudo certo e não tem por que ficar se culpando. Então é isso, valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.